Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje a gente vai continuar com a aula passada, que era queda livre, certo? Ainda faz parte do MUV e a gente vai ver basicamente o contrário da queda livre. O que a gente vai ver hoje é o lançamento vertical para cima. Então, como o próprio nome diz, vai ser um lançamento agora. Na aula passada a gente tinha uma queda livre. Então, qual era a diferença da queda livre? Que eu tinha aqui, eu tinha um objeto parado, ou com venição igual a zero, eu soltava o objeto, era abandonado. Agora eu vou lançar. Outra diferença no sentido, era para baixo, esse agora é para cima. Então eu vou pegar um objeto e jogar para cima, vou lançar. Quando eu faço isso, então, eu vou ter uma velocidade que vai ser diferente de zero. Como eu tinha na aula passada, então vou me referir bastante à aula passada, porque basicamente é a mesma coisa. A gente viu as equações do movimento. A gente vai usar as mesmas equações. Então, mais uma vez, se ficar de paraquedas aqui nessa aula e não entendeu a parte do MUV, volta no MUV, que está uma aula bem explicativa lá. Aprende aquela parte ali para passar para essa parte aqui, porque senão a gente vai ter problemas com essa parte daqui para frente. Então, na aula passada a gente viu queda livre. A queda livre a gente usou as mesmas equações do MUV. A gente vai usar também nessa aula as mesmas equações, porque ainda é um movimento uniformemente variado, porque tem aceleração. Então tem aceleração, tem mudança de velocidade. Então pertence ao movimento uniformemente variado, certo? Outra coisa também que a gente vai falar aqui é que a gravidade agora a gente vai usar ela negativo. Por quê? Primeira parte que a gente tem que entender é o seguinte. Uma dica inicial. A gente entende que é conveniente adotar a trajetória para cima, ou seja, agora o zero fica embaixo. Então, para cima, eu vou ter valores decrescentes. Então, zero lá embaixo, crescente. Lá no caso da queda livre, a gente adotou a trajetória para baixo, ou seja, para baixo crescia. Aqui é o contrário, para cima cresce. Então, o zero está aqui embaixo, para cima cresceu. Então, esta é o sentido da minha trajetória. Então, daqui para cima, valores crescentes. Então, tudo que estiver apontando para cima é positivo. Como a gravidade aponta para baixo, ela vai ser negativa, certo? Mas calma que a gente vai chegar nessa parte aí. Importante aqui é que a gravidade ela vai retardar o meu movimento. Então, esse movimento aqui é um movimento retardado. A queda livre não falei, mas lá era um movimento acelerado, porque o V estava aumentando. Aqui o V está diminuindo. Se diminui é porque tem uma frenagem. Essa frenagem vem da gravidade, ou seja, uma aceleração negativa. Então, se eu tenho uma velocidade que está para cima e a aceleração está para baixo, sentidos opostos. E aí eu vou ter que o meu movimento é um movimento retardado, né? Confundido já com MU. Então, esse movimento é um movimento retardado. Lá no MU, como eu ia confundir agora, é o retrógrado, né? Que é ir para a esquerda, voltar na trajetória. Como nesse caso aqui eu estou tendo que o meu movimento ele vai estar com o meu ΔV negativo, então é um movimento retardado. Então, mais uma vez, para quem não lembra, volta no MU, vai ver o que é o movimento acelerado e movimento retardado. Então aqui é o seguinte, eu tenho um canhão aqui que vai lançar uma bolinha, uma bola de canhão, né? O V inicial eu escolhi arbitrariamente. Antes de começar a parte aqui. Essa escolha de trajetória, se para cima ou para baixo, é arbitrário. Eu quero escolher aqui para baixo é positivo, igual queda livre. Pode também. Só que aí, como o V, neste caso, está subindo, o V vai ser negativo e o G é positivo. Quando você escolhe a trajetória para cima crescente, ou seja, o 0 aqui 0, 1, 2, 3 metros no caso, o G ele está para baixo, contra a trajetória, ou seja, contra o valor crescente. Então o G vai ser negativo. Você coloca lá em cima o 0 e para baixo é positivo, como eu tenho o mesmo sentido para o G da trajetória, aí é positiva. E o V seria negativo, certo? Então, eu aconselho vocês colocarem o 0 aqui embaixo, no lançamento vertical para cima, e lá na queda livre colocou o 0 lá em cima. Então, para baixo crescia, aqui para cima cresce. Feita a parte aí, a gente pode continuar. Bom, então eu escolhi uma velocidade qualquer, 40 metros por segundo, tem que ser diferente de zero. A unidade, metros por segundo, porque o G em metros por segundo ao quadrado, ela respeita o SI, então escolha no SI para ficar fácil. Então considera aqui o ponto inicial, 0 segundos. Lançou, bum! 40 metros por segundo. Um segundo depois, vai ser 30. A pessoa meio que sabe disso daí. Eu sei que o G vale 10.
metros por segundo ao quadrado. A gravidade é o quê? Ou uma aceleração, o que ela significa? É cada 1 segundo ela reduz ou ela aumenta a velocidade naquele valor ali. Neste caso, g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que, a cada 1 segundo, a minha velocidade ela decresce, porque aqui o g é negativo, em 10 metros por segundo. Então, 1 segundo, perdeu 10. Então foi para 30. Outro segundo, 20. 10 até atingir o zero. Ou seja, o meu g está retardando a minha velocidade, ou o meu movimento a cada instante de tempo. Daqui a daqui a 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, até 1 segundo. Ou seja, em 4 segundos, ela vai perder 10 em 10 até chegar no zero. Então 10, 20, 30, 40. Ou seja, em 4 segundos, ela reduz o movimento dela. Assim como eu tinha lá no caso do queda livre, os espaços também eles vão diminuindo. Por quê? Lá eu crescia. Era pequeno, foi aumentando, aumentando, aumentando. Aqui não. Aqui ele está com velocidade 40, então ele percorre uma grande distância. Chegou aqui com o segundo 30, então percorre menos que aqui. E assim por diante, 20, até ele parar. Ou seja, eu vou ter um espaço grande até ficar pequeno, porque ele vai subir com velocidade alta, aí vai parando, para até parou. Então, durante o movimento dele, ele percorre menos espaço, logicamente contando o mesmo intervalo de tempo. Então era 40, 30, 20, 10 e 0. Se eu querer calcular qual é esse espaço daqui, eu uso as equações do movimento que a gente usou também na aula passada, né? G negativo, tem que lembrar, eu considero para cima positivo, então meu G é negativo. Como o V aqui está subindo, meu V é positivo. Mas professor, não está diminuindo? Tá, porque o G é negativo. Se o V é positivo e o G é positivo, eu teria que aumentar, não diminuir. É 40, 50, 60, 70, 80, assim por diante. Só que pensa bem, se o G é positivo e o V é positivo, eu só estou aumentando a velocidade. Então, se eu pegar um objeto e jogar para cima, eu sei que ele vai parar uma hora. Se eu considerar o G positivo e o V positivo, ele nunca vai parar, para cima para sempre. Ou seja, aí não estamos num lugar que tenha a gravidade, por exemplo. Porque essa aceleração que vai só aumentando não é da gravidade, né? É outra coisa. E lembrar que a velocidade inicial é zero, diferente de zero. Eu não posso zero. Por quê? Se eu tenho aqui uma coisa parada, ela vai estar parada, ela não vai subir. Ela tem que sair do meu ponto que eu comecei a contar com velocidade. Então, o canhão aqui, ó, ele lançou a bola com 40 metros por segundo. Aí, se quer calcular em km por hora, só para você ter uma noção de velocidade, seria 40 vezes 3,6. 4, 3, 12, 100 e alguma coisa. 130, vamos ver aqui. 40 vezes 3,6. 144 km por hora. Ou seja, é muito rápido. Eu não sei quanto que um canhão atira uma bola de canhão de verdade, né? Mas depois vocês procurem aí para ver quanto que é. Mas eu acho que é muito, não sei, né? Posso estar errado. Enfim, 40, 30, 20, 10, 0 parou. 4 segundos, beleza. Aí ele para sempre? Não. Aí ele volta a cair. Aí vira um problema de queda livre. Como já tinha visto anteriormente, certo? As equações aqui que a gente vai ver agora são basicamente as mesmas, só que aqui V vai ser... Deixa eu ver aqui. O V é igual a V0 menos GT. Professor, eu posso colocar mais e depois trocar? Pode. Problema nenhum. V ao quadrado, V0 ao quadrado menos 2GH, S inicial, V0T menos G, T ao quadrado sobre 2. Ou seja, são as mesmas equações, que eu modifiquei só o negativo. Tem livros que colocam o seguinte, eles colocam movimento vertical, para generalizar, porque eu posso ter para cima ou para baixo. É na vertical. Aí ele coloca mais ou menos. Subindo menos, descendo mais, né? Mas, para não confundir, bota menos aqui, certo? Professor, eu posso usar aquelas equações que eu tinha do MUV? V igual a V0 mais AT? Pode. É a mesma coisa. Só que tem que lembrar que agora não é o A. O A você não vai achar o A diferente. O meu A é a minha aceleração de gravidade, que é o LG. Que é um valor fixo, por isso que bota G. O G a gente coloca porque é uma constante. Então a gente define uma letra para uma constante para fixar essa constante, no caso, gravidade.
Aqui eu posso ter qualquer aceleração, aqui não. Aqui é dado, ou é 10, que a gente geralmente usa, ou se não vai ser 9,81, tanto faz, né? essa é a mesma coisa, não dá nada, né? Só você entender o que é o sinal representa, né, em cada equação, beleza? Então, é o que eu falo com vocês, eu falo várias vezes. Se aprender o M e o V bem, vai aprender queda livre bem, vai aprender lançamento vertical bem também, para cima no caso. Agora, aqui a gente está dividindo o lançamento até metade. Lá na queda livre, cair e acabou. Aqui não, aqui eu vou ter a parte de subida e a parte de descida. Só que a descida já aprendi, que vai ser a queda livre. Então, essa parte posso ter uma parte só, que só até aqui em cima, ou posso ter o contexto geral, que ela sobe, para e desce. Então, subiu, parou, é um problema de lançamento vertical para cima. Caiu, queda livre. Então, você tem que pegar e dividir o problema em duas partes, na subida e na descida. Aí fica bem fácil você calcular, dependendo do que ele pede no problema, certo? Bom, então, o que a gente pode tirar disso daqui? Duas coisas importantes, que é não é uma subforma, mas é uma fórmula da fórmula que... Cadê? Aqui. Que você pode calcular a altura máxima ou o tempo de subida, que é a mesma... Dá para calcular dois jeitos, da forma que eu vou fazer aqui ou desta aqui, certo? No caso... No caso é a mesma coisa. Aqui, eu posso pegar e falar o seguinte, na altura máxima, ou seja, durante a subida, eu vou perdendo velocidade até zero. Então eu sei que o meu V final é de zero. Nesse ponto aqui, não tem como subir mais. Senão, o V final seria zero, seria algum valor ainda. Então, neste ponto aqui, eu não tenho mais altura aqui. Então, minha altura aqui é uma altura máxima. Então, para a altura máxima, o meu V final tem que ser zero. Se eu quero uma altura, eu posso usar a Torricelli. Que é V igual V0 ao quadrado, ambos, né? Menos 2GH. Aí que eu posso falar o seguinte, H máximo aqui, ó. Para mostrar aqui o H máximo. V final é zero, como eu defini aqui. Como defini não, né? Porque não tem como ser diferente de zero. Então aqui vai entrar um zero aqui, igual V0 ao quadrado menos 2GH máximo aqui. Certo? Parou. Beleza. Pronto. Passo isso para a esquerda. Como passou do igual, fica positivo, vai ficar 2GH máximo é igual a V0 ao quadrado. Se eu quero achar H máximo, eu passo 2G dividindo. Então, meu H máximo, ou altura que o objeto sobe, vai ser igual ao V0 ao quadrado sobre 2G. Então, a minha altura máxima, se vocês repararem bem, ela depende do V inicial. Por que não do 2G? Porque o 2 é um número, né? E o G é 10, ou seja, o G não vai variar. Quem pode variar é a minha velocidade inicial. Ou seja, quanto mais rápido eu jogo o meu objeto, maior a altura máxima. Porque o 2G é uma constante, ou seja, é 2 vezes 10, 20. Só que embaixo sempre vai ter o 20, que pode mudar aqui em cima. Quanto mais rápido, mais vai ser a altura. Obviamente, né? Se eu tenho um objeto que eu jogo um pouquinho, jogo com velocidade inicial baixa, vai subir um pouquinho só. Se eu aumento a velocidade, ele vai subir cada vez mais. Vai subir, se eu jogar muito mais forte, bate no teto, né? Mas então, não vou jogar não, né? Vou jogar não. Vou jogar não. Jogou aqui, ó, rápido, subiu. Jogou devagar, sobe pouco. Então, lógico, né? Você tem muito o que falar, senão, né? Bom, para achar o tempo que ele sobe, de novo, o V final também tem que ser zero. Porque
aqui não tem como subir mais. Ou seja, ele sobe até 4 segundos. Ou seja, meu V final tem que ser 0. Se eu quero o tempo, eu posso usar a primeira ou a terceira. Como eu quero o tempo e vou relacionar a velocidade final, eu vou usar a primeira equação. Então tem que V é igual V0 menos GT. V final 0. V inicial menos GT. A mesma coisa que isso aqui. Passo para a esquerda ficar GT igual V0. Então meu tempo é igual V0 sobre G. Mais uma vez, eu tenho que o meu tempo vai depender do meu V0, porque o meu G é fixo. O G vale 10, ou seja, é alguma coisa sobre 10. Então, quanto mais rápido eu jogo, mais tempo ele demora para subir. Então, vamos supor que eu jogo fraquinho. Vamos supor que eu jogo com um V inicial de 10 metros por segundo. 10 por 10, 1. Então, 1 segundo. Jogo com 20. 20 por 10, 2 segundos. 1, 2 segundos. 30, tem por diante. Igual aqui, né? 4 segundos, 40 metros inicial, acabou. Agora, duas coisas importantes. Primeira coisa. Se eu dobrar aqui o meu V inicial, eu dobro o meu tempo. 10 por 10, 1. 20 por 10, 2. 30 por diante. Eu dobro o meu tempo, eu triplico o meu tempo. Agora, se eu pego e dobro aqui meu V inicial, eu não dobro minha altura máxima. Porque a altura máxima depende do quadrado da velocidade inicial. Então, se eu dobro meu tempo, eu não vou dobrar... Desculpa. Se eu dobro a minha velocidade inicial, eu não dobro a altura máxima. Vamos supor que eu jogo com... Vamos supor, eu pego... 100 metros por segundo. Vai demorar 100 segundos. Vai demorar 10 segundos para atingir a altura máxima. Se eu pegar e jogar o meu V inicial com 200 metros por segundo, eu vou dobrar o tempo, mas eu não dobro, por exemplo, minha altura máxima. Para 100 vai dar... Ah, olha que direto, né? 100 ao quadrado, 10.000 por 20, 500. Com 100 metros por segundo, 500 metros subiu. 200 metros. 200 ao quadrado, 40.000. 40.000 por 20, 2.000, se não me engano. Então, com 100 vai dar 500 metros, com 200 vai dar 2.000 metros, ou seja, quadruplicou. Então, aqui não é proporcional. Dobrou, dobrou. Aqui dobrou, se não me engano, vai quadruplicar, né? Vamos ver com as contas depois. Outra coisa importante que a gente tinha dito lá na queda livre era o seguinte, que a massa não interfere nos cálculos, e realmente é. Tanto aqui e nem aqui, eu tenho a massa do objeto. Aqui muito menos. Essa aqui vieram de cá. Então, as minhas equações não envolvem massas, ou seja, a massa não interfere no V final, ou no tempo, ou na altura que vai atingir, ou na queda que vai fazer. Então, Galileu disse que as massas não interferiam. Agora, logicamente, se eu quero jogar duas coisas com massas diferentes, igual jogar uma maçã e uma bola de boliche, com ambas vezes iniciais iguais, logicamente vou ter mais energia gasta para jogar o mais pesado. Mas se eu conseguir jogar os dois com a mesma velocidade inicial, eu vou ter a mesma altura, mesmo tempo, assim por diante. Ou seja, se eu jogo para cima uma bola de boliche de 5 quilos e uma maçã, se eu conseguir jogar as duas com 10 metros por segundo, as duas atingem a mesma altura e o mesmo tempo. Ou seja, se eu conseguir jogar os dois com 10 metros por segundo, os dois vão gastar 1 segundo para atingir a altura máxima. De qual vai ser 100 ao quadrado, 10, 100 por 25. Ou seja, se eu jogo as duas maçã e bola de boliche com 10 metros por segundo, as duas atingem 5 metros e gastam 1 segundo para isso daí. Ou seja, a massa interfere. Agora, logicamente, para eu jogar as duas com a mesma velocidade, logicamente, gasta mais energia com o mais pesado. Só que aqui a gente não considera a força que eu joguei. Por quê? Porque é cinemática.
A gente não se preocupa com a força do movimento, a gente considera só com o próprio movimento, né? Bom, então basicamente queda livre é isso. Deixa eu pensar. Uma coisa interessante aqui. O tempo de. Questões que envolvem queda livre e lançamento de vertical para cima tem algumas partes teóricas. Uma parte que muitas vezes se é perguntado é em relação ao tempo. O tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Por quê? Porque o espaço que ele percorre é o mesmo e o módulo da aceleração é igual. Ou seja, porque o módulo, porque para cima é positivo, ou para cima é negativo e para baixo é positivo. Então, o mesmo tempo que ele demora para subir é o mesmo que demora para descer. Então, o tempo de subida dá para mostrar matematicamente isso. É só calcular a subida e descida. Mas já saibam de antemão que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Beleza? Acho que teoria é só isso mesmo. Então, é da parte cinemática. O lançamento é uma cinemática. MRU, V. As equações, vou trocar só o sinal do que queda livre. Considerando que é para cima a trajetória, eu posso deduzir não, né? Posso decompor duas equações das minhas iniciais aqui para facilitar as contas. Quem quiser fazer essa conta aqui pode usar as duas aí. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Acho que essa parte é. E o movimento ele é retardado porque a aceleração está contrária ao seu movimento ou contrária à sua velocidade, em termos de sentido. Beleza? Acho que de lançamento é só isso daí. Tranquilo, né? Então, até a próxima aula e valeu!